ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025. Vamos ao destaque do dia: infraestrutura. Após concessão, Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, recebe investimentos que vão chegar a 3 bilhões de reais. Amplia a capacidade de movimentação de cargas e se firma como o segundo maior do país. Ao todo, obras no Porto vão gerar 2.800 empregos e ajudar a escoar a produção de minério de ferro. Presidente Lula destaca a importância desses investimentos para o crescimento econômico superar as expectativas. Já crescemos a 3,5, vamos crescer a 3,8 e vamos continuar crescendo. E mais importante do que crescer, distribuir. E ainda, moradia. Minha Casa Minha Vida Rural vai construir 6.000 casas para comunidades indígenas e tradicionais esse ano. Elas vão obedecer critérios culturais e étnicos e a construção será acompanhada pela FUNAI. E no Rio Grande do Sul, o Ministério das Cidades está acelerando as obras para atender as famílias vítimas das enchentes. E você vai ouvir também merenda escolar com mais qualidade. O Programa Nacional de Alimentação Escolar vem sendo fortalecido com ajustes nos repasses de recursos aos estados e municípios. E a experiência brasileira bem-sucedida está sendo apresentada a outros países. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta. Investimentos de 3 bilhões e meio de reais e a geração de 2.800 empregos. São alguns dos resultados da concessão do Porto de Itaguaí, a iniciativa privada no Rio de Janeiro, um dos maiores do país. O porto será um dos principais caminhos para a exportação de minério de ferro. Até 2029, o novo terminal do Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, estará em operação, com capacidade de movimentar 20 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Os investimentos no local ultrapassam os 3 bilhões e meio de reais. Lucas Calas, presidente do Conselho de Administração da Cedro Participações, empresa que recebeu a concessão, destacou que o novo terminal vai aumentar a competitividade do Brasil. Uma rota estratégica para o escoamento da produção de minério de ferro do quadrilátero ferrífero, elevando a competitividade do Brasil no mercado global. Na etapa de construção do terminal, devem ser criados 2.800 empregos diretos e indiretos. Quando estiver pronto, outros 2.000 empregos serão gerados na operação do local. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou a qualidade dos postos de trabalho que estão sendo criados no país. Nos 2 anos, 23 e 24, geramos mais de 3 milhões e 100 mil empregos com carteira assinada. Nós vamos continuar gerando emprego de qualidade no nosso país. Em 2024, foram realizados 8 leilões no setor portuário no país, atraindo mais de 3 bilhões e 700 milhões de reais em investimentos. Para 2025, a previsão é que sejam feitas 21 concessões, somando investimentos de quase 9 bilhões de reais. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa, afirmou que os investimentos nos portos significam mais oportunidades para o país. Serão mais de 60 leilões no Brasil, o que significa mais de 20 bilhões de investimentos portuários. E o presidente Lula destacou a importância de investimentos como este. Segundo ele, o Brasil tem crescido mais do que o esperado e assim deve continuar. Já crescemos a 3,5, vamos crescer a 3,8 e vamos continuar crescendo. E mais importante do que crescer, distribuir o crescimento para que o povo possa melhorar de vida, para que o povo possa melhor, para que o povo possa comer mais. A ampliação do Porto de Itaguaí deve consolidar a posição do local como o segundo maior porto do país em movimentação de cargas. Em 2024, passaram por aqui 60 milhões de toneladas de produtos. De Itaguaí, no Rio de Janeiro, Luana Karen. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje que o governo vai editar uma medida provisória para garantir os recursos para o Plano Safra desse ano. Segundo o ministro, como o orçamento de 2025 ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional, a liberação de crédito extraordinário de 4 bilhões de reais será necessária para atender às exigências do Tribunal de Contas da União. Fernando Haddad destacou ainda que a medida provisória liberando os recursos para o Plano Safra não afeta o cumprimento por parte do governo das
metas de gasto público que já estão estabelecidas. A solução é, um crédito extraordinário no valor necessário para que não haja descontinuidade das linhas de crédito, algo em torno de 4 bilhões de reais, e esse valor dentro das regras do arcabouço fiscal. Foi a solução encontrada diante da informação do TCU de que não haveria possibilidade de execução sem aprovação do orçamento e da determinação do presidente de que ele quer, em 2025, um grande plano safra como nos seus 2 primeiros anos de governo. O Plano Safra 2024-2025 prevê a liberação de mais de 400 bilhões de reais em crédito para a agricultura empresarial. E mais 76 bilhões para a agricultura familiar. Os valores devem ser executados até o fim de junho desse ano. Depois de 11 anos, Companhia Nacional de Abastecimento Conab voltou a formar estoques de trigo. Foram investidos mais de 11 milhões de reais na compra do cereal na compra do cereal de produtores gaúchos, num total de 7.200 toneladas. O presidente da Conab, Edgar Preto, explica que a formação de estoques garante preço para os produtores e segurança alimentar para a população. Estamos pagando numa média R$12 a mais a saca de trigo comparado com o preço que o mercado está pagando. Já compramos mais de 7.000 toneladas, está saindo do Rio Grande do Sul, está sendo colocado nos nossos armazéns lá no município de Ponta Grossa, no Paraná. É desta forma, a Conab está trabalhando, ajudando o agricultor, ajudando que nós tenhamos mais produto no mercado, dando as garantias de comercialização, garantindo preços e, por outro lado, garantindo a segurança alimentar da população brasileira. Merenda escolar mais equilibrada, com menos processados e mais itens naturais. Esse é o objetivo do governo federal, que reduziu os limites máximos de industrializados no que é servido nas escolas públicas. O Programa Nacional de Alimentação Escolar está presente em todos os municípios e tem sido fortalecido, com reajustes e capacitação dos profissionais envolvidos. A experiência bem-sucedida no Brasil está sendo até levada para outros países. Na Escola Classe 4, no Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal, são servidas mais de 6.000 refeições por mês. E a hora do lanche é muito aguardada pelas crianças. A Anabela Miranda e o Júlio César Gonçalves têm 10 anos e contam o que mais gostam na merenda. Pão com carne moída e suco de goiaba. O macarrão com carne moída, das frutas, do suco das frutas. E para oferecer uma alimentação saudável, com cardápios mais equilibrados, desde o início do mês, o governo federal reduziu a quantidade de processados que podem ser servidos nas escolas, como sucos de caixa, produtos enlatados e biscoitos. Antes, o limite de alimentos processados e ultraprocessados no cardápio da merenda escolar era de 20%. Agora, esses produtos industrializados só podem representar 15% das refeições. Um dos objetivos é reduzir os índices de obesidade infantil no país, que já passam de 5% entre menores de 5 anos de idade e de 33% nos adolescentes, segundo dados do Ministério da Saúde. A redução dos processados na merenda escolar impacta de imediato 40 milhões de alunos em quase 150 mil escolas públicas de todo o país. A diretora de alimentação escolar do Distrito Federal, Camila Beiró, fala sobre os ajustes que já foram feitos no cardápio. Todos os nossos sucos são de frutas in natura. Tiramos todos os biscoitos. Nosso feijão era enlatado, a gente substituiu por feijão in natura. O Programa Nacional de Alimentação Escolar PENAE está presente nos 5.570 municípios brasileiros e garante merenda gratuita a todos os estudantes de educação básica nas escolas públicas. E a experiência brasileira com alimentação escolar saudável está sendo apresentada esta semana em um encontro nacional de educação em Angola, na África. A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Fernanda Pacobaíba, está lá e detalha o que o Brasil está compartilhando no encontro.
Faremos uma palestra tratando especificamente de alimentação escolar e saúde nas escolas. E aí nós vamos apresentar indicadores que conectam exatamente a qualidade da alimentação escolar com o bom desempenho dos nossos alunos. O fortalecimento do programa tem sido uma das prioridades do governo federal. Em 2023, os repasses feitos aos estados e municípios para o programa tiveram reajustes que chegaram a 39%, após 6 anos sem nenhum tipo de aumento. Em 2024, o orçamento do PENAI foi de 5 bilhões e 300 milhões de reais. Reportagem Cleide Lopes. 94 brasileiros foram repatriados dos Estados Unidos e chegaram hoje ao Brasil. A chegada do voo em Fortaleza ocorreu por volta das 10 horas e 50 minutos desta manhã. De lá, seguiu um voo da Força Aérea Brasileira até o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Os passageiros receberam atendimento humanizado e foram acolhidos por equipes da Polícia Federal e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Em Belo Horizonte, uma sala foi transformada, excepcionalmente, em posto de acolhimento aos repatriados. 500 migrantes afegãos serão acolhidos no Brasil ao longo do ano de 2025. Um acordo de cooperação entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e uma associação de apoio humanitário vai possibilitar um recomeço de vida para essas pessoas. Moradia e despesas básicas serão custeadas pela associação e o governo federal vai oferecer serviços de saúde, assistência social, além de emissão de documentos. O acordo de cooperação foi assinado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e uma organização da sociedade civil, a Associação de Apoio Humanitário Panagá. Com essa iniciativa, 500 migrantes afegãos serão acolhidos aqui no Brasil ao longo deste ano. O Brasil é um dos poucos países que concede visto de acolhida humanitária a afegãos. Com a assinatura desse acordo, a Associação Panagá vai oferecer integração social a essas famílias. A organização vai custear despesas básicas, providenciar aluguel de moradia por 1 ano e levá-las até as cidades onde poderão recomeçar suas vidas. Cindy Santiago é conselheira jurídica da Panagá. Ela explica que muitos migrantes afegãos, ao chegar no Brasil, enfrentavam dificuldades, como os grupos que acabam vivendo no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e que essa ação vai ajudar essas pessoas. Mais ágil que a gente esteja sendo, para quem está em sofrimento, 1 hora faz diferença, 1 dia faz diferença. Essas pessoas são mulheres que estão grávidas, são pessoas que sofreram, são crianças que estão escondidas em abrigos há mais de 1 ano. Já o governo federal será responsável por garantir o acesso dos refugiados às políticas públicas. Eles vão ter direito a documentos nacionais, como CPF e carteira de trabalho. Também estão previstas ações para a integração à comunidade local, como explica o coordenador-geral do Comitê Nacional para Refugiados, Pedro Henrique de Moraes. É um projeto que tem uma gama muito importante de projetos e programas e ações no contexto de promover a integração local delas. Então a gente está falando aí de cursos de português como língua de acolhimento, cursos de informática, rodas de conversa sobre prevenção de violência doméstica, apoio psicossocial. Esse é o primeiro acordo desse tipo firmado no Brasil. Antes da entrada dos migrantes, a Polícia Federal vai verificar quem são essas pessoas. Após a aprovação, os vistos serão emitidos pelo Itamaraty. As primeiras 60 pessoas que serão recebidas pela associação já foram indicadas para o atendimento. O secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Jean Uema, destacou a importância desse trabalho conjunto. O Brasil está avançando sobre muitos aspectos, tanto do ponto de vista da regulação do seu sistema de migração e de refúgio, mas outros aspectos normativos também estão avançando do ponto de vista da identificação do migrante, garantindo que eles possam acessar de forma mais ágil os direitos, já previstos na nossa legislação. Desde 2021, quando os radicais do Talibã assumiram o poder, milhões de afegãos deixaram o país para fugir de um regime que viola seus direitos. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, mais de 11 mil afegãos chegaram ao Brasil desde janeiro de 2022. Reportagem Márcia Fernandes.
12 bilhões de reais. Esse será um investimento que os municípios afetados pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, em 2015, devem receber em ações de recuperação da saúde. Para determinar quais serão as formas de usar essa verba, foi realizada a primeira reunião entre o Ministério da Saúde e gestores de Minas Gerais e Espírito Santo, além de representantes das 49 cidades atingidas pelo maior desastre socioambiental do país. De acordo com o gestor do Programa Especial de Saúde do Rio Doce, do Ministério da Saúde, Sérgio Rossi, as cidades deverão montar projetos para melhorar a saúde da população impactada pelos rejeitos de minério de ferro após o rompimento da barragem. Então vão ser fortalecidos todos os serviços da rede do SUS, desde a atenção primária, equipes de saúde da família, equipes multiprofissionais, a rede de saúde mental, então CAPS, leitos de saúde mental, também na atenção especializada, na parte de vigilância, monitoramento de qualidade da água, a vigilância dos fatores determinantes ambientais que impactam a saúde da população. Os municípios vão ter a orientação de como construir e estruturar os seus planos de ação, quais são as áreas, tanto da assistência, na vigilância, nas melhorias da gestão, de infraestrutura também, ampliação, reforma, construção de unidades de saúde. Isso tudo vai ser pactuado, esses vão constituir os planos de ação e esses planos de ação entrando em execução, garantindo a execução das ações de saúde nos territórios. Minha Casa Minha Vida Rural é uma modalidade específica do programa para atender povos indígenas e comunidades tradicionais. E a FUNAI atua junto ao governo para assegurar que essas moradias respeitem a cultura e as tradições locais. Nós conversamos com a repórter Gabriela Noronha para saber mais sobre esse trabalho. Vamos ouvir agora. Boa noite, Gabriela. Quantas casas o Minha Casa Minha Vida Rural vai construir para os povos indígenas? Boa noite, Mariana, Luciano, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, cerca de 6.000 novas unidades habitacionais devem ser construídas este ano por meio do Minha Casa Minha Vida Rural. Nessa modalidade do programa, as casas são destinadas prioritariamente a famílias em situação de vulnerabilidade, como povos indígenas e outras comunidades tradicionais. Com esse apoio, é possível conseguir subsídios ou financiamentos para construir ou reformar moradias. Gabriela, e como é que é para garantir que esses projetos respeitem a cultura e as tradições dos povos tão diversos espalhados pelo Brasil? Luciano, essa era justamente uma preocupação da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que está atuando junto ao Ministério das Cidades ao longo de todo o processo, desde a autorização até a entrega das casas. E para auxiliar as comunidades indígenas, a FUNAI criou 2 programas. Eu conversei sobre eles com a coordenadora de infraestrutura comunitária da Fundação, Giovana Leal. Ela explicou que o primeiro passo é orientar sobre o acesso ao programa. Eles precisam ser ouvidos e participar desse processo de elaboração do projeto e colocar isso para eles, né? Falar assim, vocês têm o direito de opinar sobre o projeto, de acompanhar a construção, inclusive de fazer denúncias, né? Caso ocorra algum ilícito em relação à obra, principalmente. E depois, Gabriela, tem um acompanhamento mais próximo, visitas às obras, por exemplo? Tem sim, Mariana. A coordenadora de infraestrutura comunitária da FUNAI, Giovana Leal, inclusive defende a importância dessa supervisão para assegurar que os projetos respeitem os direitos constitucionais dos povos indígenas. A gente faz as reuniões com os trabalhadores também, até porque assim, a gente tem uma experiência de obras em terras indígenas e a gente tem vários exemplos de problemas, de conflitos entre mão de obra e lideranças indígenas, de alguns ilícitos, e isso que a gente quer evitar para o sucesso do programa. As novas unidades habitacionais devem começar a ser construídas em março. No total, 150 comunidades em 16 unidades federativas serão beneficiadas com as moradias. Só nesta modalidade do programa, o governo federal vai investir 450 milhões de reais. Mariana, Luciano. Obrigado, Gabriela O Ministério
Ministério das Cidades está acelerando as obras de moradias do Minha Casa Minha Vida para atender as famílias vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado. Em Venâncio Aires estão avançadas as obras do residencial Morada das Lavandas. Já em Santa Cruz do Sul e em Porto Alegre foram assinadas as ordens de serviço para que sejam iniciadas as obras em 3 loteamentos. O secretário nacional de Habitação, Augusto Rabelo, ressaltou a prioridade do governo federal para atender as famílias gaúchas. São mais de 3 bilhões de reais que vieram adicionais para o Rio Grande do Sul para esses investimentos na reconstrução, no Minha Casa Minha Vida Reconstrução. São, ao todo, cerca de 40 mil unidades habitacionais. A gente tem muita urgência de ter as famílias sendo atendidas logo. E para acelerar ainda mais o andamento de obras de moradias que estavam paradas, o governo conta com o Bota para Andar. Essa semana foram realizadas reuniões para discutir o andamento de 1.433 unidades habitacionais localizadas em municípios do Piauí, Pará e da Bahia. Mais de 3.500 pessoas serão beneficiadas nesses locais. Brasil contra fake. O benefício de prestação continuada é direito de pessoas idosas e com deficiência que vivem em lares com média de renda por pessoa menor que 1/4 do salário mínimo. Estão sendo espalhadas notícias falsas sobre esse direito do brasileiro. Fique atento. Quem esclarece tudo pra gente são os repórteres Jorge Marques e Gisele Brasil. Muita gente está espalhando por aí informações falsas de maneira equivocada sobre o BPC, o benefício de prestação continuada. Muita gente fala que o governo vai tirar o benefício de quem precisa, e isso é mentira. Dizem que vão tirar o BPC de pessoas portadoras de deficiência leve. Falso. O dispositivo aprovado na proposta do Legislativo que previa esse corte foi vetado pelo presidente da República. Dizem que a pessoa tem que ir no INSS para resolver o BPC. Falso também. Para checarem se estão com o cadastro em dia, os beneficiários podem consultar o aplicativo do Instituto Nacional do Seguro Social, o Meu INSS, no seu próprio smartphone. O aplicativo avisa para quem recebe o BPC se a pessoa precisa atualizar seus dados do CadÚnico e que pode ser resolvido no CRAS mais próximo de sua casa. Dizem que os CRAS estão fazendo biometria. Mais uma informação falsa. Os Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS, ainda não estão envolvidos em atualizações do CadÚnico envolvendo biometria. Quem precisar ir ao CRAS para atualizar dados com biometria vai ser avisado pelos canais oficiais. Dizem que mudaram o cálculo para ter direito ao BPC e que agora a renda familiar contaria com pessoas que não moram numa mesma residência. Falso. Os critérios para definir a composição familiar para o cálculo e a média de renda por pessoa não sofreram alterações. A família atendida é a que vive sob o mesmo teto. A renda de parentes em outras casas não conta. Os ajustes feitos em programas sociais e no BPC são referentes a recebimentos indevidos de pessoas que, de fato, não têm direito aos benefícios. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marques e Gisele Brasil. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. O mutirão nacional de combate à inadimplência começa na próxima segunda-feira, 24 de fevereiro. Inadimplentes podem conferir seus débitos em uma das 10 mil agências dos Correios que participam da ação. O pagamento com PIX, parcelamento e limpeza do nome na hora são os principais benefícios do feirão presencial ou digital. E os descontos podem chegar a 99%. Para facilitar a renegociação de dívidas, Serasa e Correios vão iniciar atendimento presencial gratuito em todo o país. A partir desta segunda-feira, 24 de fevereiro, consumidores endividados podem descobrir em qualquer agência dos Correios quais os débitos com descontos especiais estão em seu nome na plataforma Limpa Nome. Sem qualquer cobrança de taxa, as dívidas podem ser verificadas gratuitamente em todas as 10 mil agências do país até 31 de março. Também vão participar do Mutirão Nacional de Combate à Inadimplência, a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, e mais 1.456 empresas que oferecem descontos de até 99%. Além disso, o brasileiro poderá fazer o parcelamento em até 72 vezes. E na terça-feira, 25 de fevereiro, será
será o dia D de combate às dívidas. Nesta data, especialistas em educação financeira estarão à disposição para atender a população interessada em agências dos Correios em todo o país. Para saber onde vai ser realizada a ação, pode procurar em correios.com.br. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF determina a suspensão da plataforma Rumble no Brasil. Apresentar atestados emendados com feriados justifica demissão. Denunciados por irregularidades na compra de respiradores durante pandemia viram réus. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou nesta sexta-feira a suspensão imediata da plataforma Rumble no Brasil. A decisão foi tomada após a empresa manter no ar o canal do blogueiro Alan dos Santos, foragido desde 2021 por suspeita de atuação em organização criminosa, crime contra a honra, preconceito e lavagem de dinheiro. Nesta semana, o STF chegou a dar prazo de 48 horas para que a Rumble indicasse um representante legal no Brasil, o que não ocorreu. Agora, a suspensão da plataforma vale até que todas as ordens judiciais sejam cumpridas e até que a empresa indique um representante legal em território nacional. Na decisão, o ministro também determinou a intimação do presidente da Anatel para que adote as providências necessárias para a efetivação da medida, devendo comunicar o STF em 24 horas. STF suspende por 30 dias os trabalhos da comissão especial que discute a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A decisão é do ministro Gilmar Mendes, relator de 5 ações sobre o tema. Neto Costa. A decisão desta sexta-feira atende a um pedido da Advocacia Geral da União, que solicitou prazo para avaliar a proposta apresentada em audiência de conciliação. Ao suspender a comissão, o ministro Gilmar Mendes levou em consideração a necessidade de mais tempo para a formação de consenso. A próxima audiência de conciliação foi marcada para 26 de março. O ministro também prorrogou a conclusão dos trabalhos para o dia 2 de abril. Cabe ao IBAMA fiscalizar atividades com risco ambiental, mesmo que competência para o licenciamento seja de outro órgão público. Com isso, o STJ manteve multa imposta pelo IBAMA ao Sindicato dos Fiscais Tributários de Mato Grosso do Sul. Fátima Uchoa. Segundo o sindicato, o imóvel autuado foi construído em 1994, antes da regulamentação sobre áreas de conservação, e tem alvará de funcionamento. Só que a primeira turma do STJ considerou que não há direito garantido no caso de dano ambiental. Para o relator ministro Sérgio Coquina, o entendimento do STJ é o de que o IBAMA possui o poder de fiscalizar e exercer poder de polícia diante de qualquer atividade de risco ao meio ambiente, mesmo que a atribuição para o licenciamento seja de outro órgão público, já que essa competência não se confunde com a de fiscalização. Terceira turma do TST entende que apresentar 18 atestados emendados com feriados justifica demissão de metalúrgico. Os atestados foram assinados por médico investigado por fraude. Larissa de Paula. O metalúrgico trabalhava em uma indústria de Sorocaba, em São Paulo. Ele foi demitido por justa causa após apresentar 18 atestados, sempre 2 dias antes de feriados ou finais de semana. O pedido de readmissão foi rejeitado pela terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, que não reexamina fatos decididos nos tribunais regionais. Segundo o colegiado, a empregadora conseguiu demonstrar as irregularidades dos atestados emitidos por um médico investigado por fraude.
Justiça Federal torna réus denunciados por irregularidades na compra de ventiladores pulmonares pelo município de Recife. O MPF apontou o desvio de recursos do SUS durante a pandemia de Covid-19. Júlia Costa. De acordo com as investigações conduzidas pela Operação Apneia, houve indícios de pagamento por respiradores não entregues e de direcionamento indevido das contratações. Os recursos utilizados na compra eram do Fundo Nacional de Saúde e o valor total dos contratos foi de R$11.500.000. A denúncia do Ministério Público Federal foi oferecida ainda em 2021, mas a defesa dos acusados apresentou uma série de recursos para que o caso não fosse processado na esfera federal. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vai analisar proposta que autoriza cartórios a cobrar dívidas. Senador propõe mudança nos critérios para recebimento do Bolsa Família. IFE prevê cumprimento da meta fiscal sem bloqueio, mas alerta para a alta da inflação. Boa noite. Os cartórios poderão ser autorizados a cobrar dívidas conforme prevê um projeto de lei em análise na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta, que é uma das prioridades do governo, foi apresentada pela senadora Soraya Tronic e cria uma alternativa para a cobrança de créditos. Os detalhes com Bruno Lourenço. A proposta cria uma via alternativa de cobrança de créditos na figura do agente de execução, representada pelo tabelião titular do cartório de protesto de títulos. Quando a senadora apresentou a proposta em 2019, ela citou que apenas 14,9% dos processos de execução de dívidas na Justiça terminavam na cobrança concluída e que essas execuções de títulos judiciais e extrajudiciais representavam quase 20% de todas as demandas no Poder Judiciário. Soraya pediu apoio para a sua iniciativa. É importante que ele tramite, que ele caminhe, porque vai ser um grande marco para desafogar os nossos tribunais. A economia que faremos é impressionante. Esse projeto de lei tem o apoio do ministro Barroso, tem o apoio do ministro Fux, tem o apoio da FEBRABAN, tem o apoio do ministro Fernando Haddad e vai simplesmente desafogar o Poder Judiciário, majoritariamente nas ações de cumprimento de sentença e nas execuções, em que não há necessidade de decisão jurisdicional. Soraya Tronic calcula uma economia de pelo menos 65 bilhões de reais para os cofres públicos com a medida, além da redução do tempo médio para a recuperação do crédito, que era de cerca de 5 anos. Ela disse que a substituição do judiciário pelo agente de execução é adotada com sucesso em vários países. Senadores avaliam como acertada a decisão do Brasil de não retaliar de imediato os Estados Unidos pelas taxações sobre produtos nacionais. A senadora Tereza Leitão, do PP de Mato Grosso do Sul, defendeu a votação do projeto da reciprocidade como uma solução legislativa para a chamada guerra comercial. A reportagem é de Érica Christian. O governo brasileiro decidiu não retaliar imediatamente os Estados Unidos após o anúncio da cobrança de taxas do aço, alumínio, ferro e do etanol exportados para o país. O Itamaraty quer negociar a adoção de cotas, ou seja, da definição de um montante a ser exportado sem taxação. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, considera correta a decisão do Brasil de não declarar guerra comercial contra os norte-americanos. Se a proposta do governo Trump for a de indiscriminadamente taxar os produtos brasileiros, eu acredito que a decisão será de uma reciprocidade, taxar também produtos americanos no Brasil.
A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, que foi ministra da Agricultura na gestão Bolsonaro, citou a votação do projeto da reciprocidade, que vai permitir que o Brasil adote imediatamente as mesmas taxas e exigências de outros países na importação de produtos nacionais. Nós vamos conseguir agora resolver o problema do açúcar e do etanol. No Senado Federal, eu sou a relatora de um projeto de reciprocidade para todos os países que querem taxar o Brasil. De autoria do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, o projeto inicialmente previa que o Brasil exigisse as mesmas condições impostas pela União Europeia na importação de produtos nacionais. Mas Tereza Cristina deve incluir as taxações e os requisitos sociais e trabalhistas nas regras da reciprocidade. E o Senado aprovou um acordo de equivalência para a carteira de habilitação entre o Brasil e a Itália. A intenção é diminuir a necessidade de novos exames. Repórter Pedro Pince. O Senado aprovou um acordo entre o Brasil e a Itália sobre reconhecimento recíproco de carteiras de habilitação nos dois países. O tratado foi celebrado em Brasília em julho de 2024 e substitui outro acordo promulgado em 2018 que vigorou até 2023. Até então, a Itália não reconhecia a Carteira Nacional de Habilitação brasileira. A intenção principal é permitir a conversão do documento equivalente no outro país sem a necessidade de repetir as provas teóricas e, como regra geral, as provas práticas de condução. O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, lembrou que a possibilidade de conversão da CNH no documento equivalente italiano beneficiou mais de 6 mil cidadãos brasileiros. Sendo assim, a renovação do ato busca atender aos apelos tanto da comunidade de brasileiros na Itália, que gira em torno de 160 mil pessoas, quanto da comunidade de italianos que vive no Brasil, com o objetivo de desburocratizar o processo de permissão para dirigir regularmente no território das respectivas partes. O texto segue agora para a promulgação. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, apresentou nesta semana um projeto que propõe mudanças nos critérios para o acesso ao programa Bolsa Família. A proposta permite que famílias cuja renda ultrapasse o limite estabelecido pelo programa continuem recebendo o benefício, desde que um dos membros trabalhe no mínimo 44 horas semanais, receba pelo menos um salário mínimo e tenha direito ao repouso semanal remunerado. Segundo o parlamentar, o objetivo é facilitar a transição dos beneficiários para o mercado de trabalho formal, evitando que a perda do auxílio desestimule a busca por emprego com carteira assinada e garantindo maior segurança financeira para essas famílias. Só pode receber o Bolsa Família quem trabalha. Quem trabalha, comprovar lá que tem CLT, que está lá com carteira assinada, pode receber o Bolsa Família. Então é mais que justo. Mais que justo. Agora, tem alguns casos e casos, né? Por exemplo, igual a mãe solo, que é impossibilidade de trabalhar, vai continuar recebendo Bolsa Família. Aquele que tem impossibilidade de trabalhar também, ele vai receber. E o governo deve alcançar a meta fiscal deste ano sem necessidade de bloqueio de despesas. Por outro lado, a inflação tende a superar o patamar esperado. É o que indica o relatório de fevereiro da Instituição Fiscal Independente, divulgado nesta quinta-feira. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha. O novo relatório da Instituição Fiscal Independente aponta que o governo não terá dificuldades para alcançar a meta de um déficit primário zero, mesmo que o governo gaste até 75 bilhões de reais a menos do que arrecadar, como explica o diretor da IFE, Alexandre Andrade. O executivo pode fazer um déficit de até 31 bilhões que cumpre a meta. Isso está definido na LDO de 2025. Além disso, existe uma despesa da ordem de 44 bilhões que se refere a precatórios. O executivo vai executar essa despesa, mas por fora da meta. Então, somando os 31 com os 44, dá os 75. A estimativa da IFE é de um déficit de 71 bilhões de reais neste ano. O relatório também indicou que a equipe econômica precisará fazer um bloqueio de 18 bilhões de reais nos recursos e conclui que é elevado o risco de que a inflação ultrapasse a meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional de até 3%, pressionando especialmente o setor de alimentos.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. Nesta semana, o Tribunal de Contas da União anunciou que 2005 será o ano da pessoa com deficiência no controle externo. O objetivo é reforçar o compromisso com os direitos humanos e a participação plena das pessoas com deficiência na sociedade. O TCU vai promover eventos e campanhas sobre acessibilidade ao longo do ano. Serão abordados temas como capacitismo, inclusão digital, educacional e no mercado de trabalho. A ideia surge no contexto de aniversário de 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A lei foi um marco essencial para a garantia de direitos e cidadania a essa população. Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que quase 9% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Jornal. Câmara dos Deputados. Deputados dispensam advogados de pagarem custas com antecedência. Parlamentares comentam propostas contra tratamentos discriminatórios. Plenário amplia número total de membros do Conselho de Enfermagem. Boa noite. A Câmara aprovou projeto de lei que eleva para 27 os integrantes da cúpula do Conselho Federal de Enfermagem. O repórter Antônio Vital também tem mais detalhes da proposta que cria a Medalha do Mérito Evangélico. O plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta de 9 para 27 o número de integrantes do Conselho Federal de Enfermagem, uma maneira de garantir representatividade de todos os estados na entidade de classe. O relator, deputado Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, deu parecer favorável ao projeto de autoria da deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, que estava sendo analisada juntamente com outra proposta parecida, apresentada pelo deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Além de aumentar o número de integrantes da entidade representativa de enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, o projeto aumenta o mandato dos conselheiros de 3 para 4 anos. A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, com apoio unânime de deputados de todos os partidos, vários dos quais enfermeiros de profissão, como o relator Bruno Farias e a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, que defendeu o aumento do número de conselheiros. Ele vai garantir que todas as regiões do nosso país tenham voz ativa nas decisões que afetam diretamente a profissão de enfermagem, uma das mais essenciais na nossa saúde pública. Foi durante a pandemia, juntamente com médicos, mas os profissionais de enfermagem ficaram dioturnamente no leito das pessoas que precisavam um atendimento na área da saúde, nas unidades hospitalares, bem como também nas unidades básicas de saúde. O plenário também aprovou de maneira simbólica, por unanimidade, projeto da Câmara que cria a Medalha do Mérito Evangélico, que leva o nome dos fundadores da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles fundaram a primeira Assembleia de Deus em Belém do Pará em 1911, depois de desembarcarem no Brasil vindos de Nova York. A medalha será concedida anualmente pela Câmara a pessoas ou instituições escolhidas a partir de indicações dos líderes partidários. O projeto que cria a honraria foi apresentado pelo deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará. Ele defendeu a homenagem aos fundadores da igreja. Se hoje a Assembleia de Deus ela está espalhada por todo o país, teve um ponto de partida, e por que então designar como patronos dessa medalha Daniel Berg e Gunnar Wingren? Saíram de muito distantes, suecos, aportaram em Belém do Pará, nas escadinhas, sem conhecer o idioma, sem terem renda. Eles ali chegaram diante de muitas perseguições e fundaram a Assembleia de Deus. Por ser um projeto interno da Câmara, o texto já foi promulgado e está valendo. Já o projeto que aumenta o número de conselheiros do Conselho Federal de Enfermagem seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Saúde. Merlong Solano, do PT do Piauí,
comemora os avanços do Farmácia Popular, destacando a ampliação do número de beneficiários e do orçamento do programa. Ele cita ainda a ampliação da gratuidade para mais medicamentos essenciais. O parlamentar argumenta que programas sociais, como a Farmácia Popular, têm impacto direto na qualidade de vida da população. Merlong Solano menciona ainda o aumento do salário mínimo e a queda no desemprego como resultados positivos do governo. Direitos Humanos. Carol D'Artora, do PT do Paraná, critica projeto que define que os crimes de racismo podem ser cometidos contra pessoas de qualquer cor, raça, etnia, religião ou procedência. Ela afirma que a medida distorce o conceito de racismo e cria uma falsa simetria entre opressores e oprimidos. Para Carol D'Artora, a proposta enfraquece a luta histórica do movimento negro e ignora a realidade da exclusão e de violência contra a população preta. A deputada cobra do parlamento a criminalização efetiva do racismo e a punição de discursos preconceituosos dentro da Câmara. A aporofobia é a aversão a pessoas pobres. Raymond, do PT do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que prevê a realização de uma campanha permanente dentro das escolas públicas e privadas contra esse tipo de preconceito. Ele explica que o objetivo é conscientizar os estudantes sobre os males que a discriminação social pode causar. Raymond avalia que a aporofobia é um preconceito estrutural que precisa ser enfrentado por meio de políticas públicas e mecanismos de denúncia. Ele destaca a importância da educação no combate à exclusão e menciona a atuação de defensores da causa social na luta por dignidade para a população mais vulnerável. Nós vivemos num momento da história da humanidade em que muitas pessoas são consideradas descartáveis pela sua condição financeira. Temos uma referência no Brasil, que é o padre Júlio Lancelotti, que é quem, de certa forma, popularizou essa expressão, que a gente pode traduzir que é pobrefobia, medo de pobre, medo de relacionar-se com os pobres. Esse projeto ele visa criar campanhas de conscientização contra a aporofobia nas escolas. Então, quando essa campanha se dá, nós acabamos levando as pessoas a entender que não é o nível social, econômico, que não é a roupa de marca ou a roupa esfarrapada que dá dignidade às pessoas. Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, destaca sua atuação na defesa de populações vulneráveis e contra o marco temporal das terras indígenas. Dos seus projetos, ela lista o que garante distribuição gratuita de fraldas geriátricas, a licença menstrual para mulheres e a proteção a mulheres indígenas. Bom, o marco temporal, na minha opinião, é um risco de sobrevivência dos povos originários. Conseguimos a aprovação do PL, que coloca uma legislação de proteção à mulher indígena e enfrentamento da violência, como promoção de saúde e acesso à educação. E é importante a gente entender, na legislação a gente fala de mulheres, mas as mulheres indígenas, principalmente as que são aldeadas e não falam a nossa língua, têm muito mais dificuldade do acesso às políticas para enfrentamento à violência contra a mulher. Juliana Cardoso observa que os trabalhos da Câmara são muito intensos e refletem seu compromisso com a reconstrução de políticas públicas e seu diálogo com os movimentos sociais. Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, apoia a criação de políticas públicas para os idosos, incluindo medidas contra a violência e o abandono. O parlamentar defende ainda leis mais rígidas para proteger essa parcela da população. Gilberto Nascimento também alerta para o rápido envelhecimento da população brasileira. Para o deputado, a valorização dos mais velhos deve ser um compromisso social, com campanhas de conscientização sobre a importância do respeito e do cuidado aos idosos. O Brasil, nós precisamos fazer algumas leis. Eu tenho um projeto, por exemplo, que cuida do gerontocídio, agravando os crimes contra idosos. Agora, é muito triste. Não precisaríamos ter leis para isso se as pessoas tivessem consciência de que um dia também serão idosos e que o idoso é muito mais indefeso e precisa ser respeitado. Nós somos um país que até então diríamos que éramos um país jovem e que infelizmente esse país já não é mais tão jovem como nós falávamos. No ano 2030 nós já vamos ter 1/3 da população brasileira que estará acima dos 60 anos. Educação.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, destaca a importância da Política Nacional de Assistência Estudantil sancionada no ano passado. Ela menciona o impacto do abandono escolar em universidades e institutos federais quando não há apoio financeiro do Estado. Inclusive, tivemos casos de suicídio com estudantes indígenas que voltaram para suas aldeias frustrados porque não tinham dinheiro para se manter nas universidades. Eu fui relatora da matéria de um velho projeto que estava estocado na Câmara e conseguimos aprovar na Câmara com muito êxito, no plenário da Casa, em regime de urgência, e o Senado aprovou e hoje é lei. Isso foi uma grande vitória da Universidade Pública Brasileira e nós estamos festejando isso. A deputada explica que a nova lei oferece bolsas de auxílio de acordo com a renda familiar dos alunos, garantindo suporte a estudantes quilombolas, indígenas e órfãos. Além disso, Alice Portugal afirma que a política inclui apoio às famílias para evitar que jovens abandonem os estudos por necessidade de trabalho. Desenvolvimento Regional. Giovânia de Sá, do PSDB, alerta para o risco de mais de 50 mil famílias do sul de Santa Catarina perderem suas casas por ocuparem parte da área de proteção ambiental da Baleia Franca. Ela afirma que essas comunidades já estavam consolidadas antes da criação da área de preservação. Ao defender um equilíbrio entre a preservação ambiental e os direitos das famílias, Giovânia de Sá pede que a Advocacia Geral da União tenha sensibilidade para buscar uma solução justa. A parlamentar entende que a proteção do meio ambiente não deve comprometer o desenvolvimento social e econômico da região. Charles Fernandes, do PSD, comemora o investimento de R$500 bilhão do governo federal para a construção de mais de 40 mil cisternas no semiárido da Bahia. O deputado ressalta que a medida vai garantir o abastecimento de água das famílias da zona rural durante o período de estiagem. Charles Fernandes também aponta a relevância dos investimentos para a segurança hídrica dos agricultores familiares do sudoeste da Bahia. Ele parabeniza o governo pelo retorno do programa de construção de cisternas e reforça seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida das comunidades que enfrentam a escassez de chuvas. Essa cisterna tem a capacidade de armazenar até 16 mil litros de água. E essa cisterna, ela é possível abastecer uma família de 6 pessoas durante 7 meses, que é o período de estiagem na nossa região. Então eu, como sertanejo, eu sei da importância que é a construção dessa cisterna para o homem da zona rural. A gente vai valorizar ainda mais da condição para o agricultor familiar ter a sua água de qualidade para beber. As chuvas são poucas na região nordeste brasileira. Então nós devemos ter essa cisterna para que o nosso agricultor familiar do semiárido, da região sudoeste da Bahia, possa ter a sua água de qualidade para beber. Átila Lins, do PSD, avalia positivamente a atuação do Congresso ao longo de 2024, especialmente nas situações emergenciais. Ele informa ter destinado emendas para os municípios do Amazonas, com destaque para a área da saúde. Átila Lins salienta o apoio do governo federal na liberação de verbas e assistência às prefeituras para minimizar os impactos da estiagem na Amazônia. Em sua avaliação, a atuação conjunta dos ministérios foi fundamental para garantir investimentos essenciais. A partir de julho, praticamente paralisou as atividades do Congresso e as atividades do governo, porque você fica com aquela proibição eleitoral de liberar recursos por causa das eleições, mas obtivemos muitos recursos para os nossos municípios do Amazonas, não só na área da saúde, que tem sido bastante contemplada com emendas e com auxílios do governo federal, como também outros setores. Por exemplo, o governo federal, em razão da estiagem forte enfrentada pelo Amazonas, concedeu auxílios emergenciais para os pescadores do Amazonas, para os municípios poderem atender à problemática enfrentada pelas municipalidades, de forma que nós tivemos sempre o apoio do governo federal na liberação de recursos. Meio Ambiente. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, destaca a importância da realização da COP30 em Belém em novembro deste ano. O parlamentar reconhece a participação ativa do governo federal e da sociedade civil para garantir que a conferência sobre mudanças climáticas acontecesse na Amazônia.
O deputado também ressalta os benefícios que a realização da conferência trará para a região. Ayrton Faleiro acredita que o evento será histórico e proporcionará soluções significativas tanto para o meio ambiente quanto para as comunidades que preservam a Amazônia. Agricultura. Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, apresentou projeto de decreto legislativo para suspender portaria do Ministério da Agricultura que impõe exigências para a comercialização de ovos. Ele argumenta que a normativa vai prejudicar produtores familiares e feirantes. Rodolfo Nogueira suspeita que o governo federal quer beneficiar grandes empresas, promovendo a criação de um monopólio no mercado de alimentos. O deputado afirma que as imposições da portaria vão encarecer os ovos, prejudicando também os consumidores. Economia. Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, afirma que o governo federal está reconstruindo o Brasil após o desmonte das políticas públicas na gestão anterior. O deputado destaca avanços na economia, além da criação do programa Pé de Meia e da ampliação do Minha Casa Minha Vida e do Bolsa Família. Márcio Gerri rebate críticas ao executivo, atribuindo os indicadores econômicos positivos ao progresso e ao desenvolvimento do país. Ele reforça a necessidade de consolidar políticas que garantam justiça social, emprego e renda para os brasileiros. Justiça. Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, defende o ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando que ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam se declarar impedidos de julgar o caso por causa de declarações contrárias ao bolsonarismo dadas anteriormente. Além disso, Otone de Paula cita um jantar entre ministros do STF e o presidente Lula, insinuando haver um conluio que leva à suspeita de perseguição jurídica e política contra o ex-presidente. Para ele, é visível o desrespeito ao devido processo legal e o risco oferecido à democracia. Os deputados aprovaram um projeto de lei que dispensa advogados de pagarem antecipadamente custas judiciais quando recorrem à justiça para receber honorários. A reportagem é de Marcelo Larcher. O plenário da Câmara aprovou o projeto que dispensa os advogados de pagarem antecipadamente as custas processuais no caso de precisarem entrar com uma ação de cobrança para receber os honorários devidos pelo cliente. Este projeto já havia sido aprovado pela Câmara em 2018, mas depois disso foi modificado pelo Senado. Os senadores acrescentaram que as custas terão de ser pagas pela pessoa processada ao final do processo. O projeto original, que altera o Código de Processo Civil, foi apresentado pela deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. Ela classificou a medida como uma questão de justiça. O que o projeto prevê nada mais é do que a não exigência de antecipação das custas para execução dos honorários, verbas alimentícias, daqueles que trabalharam, que defenderam os seus clientes e muitas vezes, para receber o que é do seu direito, tem que pagar custas, às vezes, até maiores do que tem a receber. O relator da proposta na Câmara, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, deu parecer favorável às alterações feitas pelo Senado. Para ele, o advogado ser obrigado a adiantar o pagamento de custas no caso em que precisou ajuizar uma ação para receber o que lhe é devido é um peso grande para o profissional. E ele explicou por quê. O advogado ajuizou uma ação e venceu aquela ação. Ele tem direito ao seu honorário. Por algum motivo, o cliente resolveu não pagar o advogado. O que é que o advogado faz? Ele tem que ajuizar uma ação para receber seu honorário. Mas a lei hoje exige que este advogado que não recebeu o honorário tendo trabalhado tem que pagar as custas adiantadas do processo. É um peso exagerado no advogado que exerceu o seu trabalho. O projeto que dispensa os advogados de pagarem antecipadamente as custas processuais no caso de precisarem entrar com ação de cobrança para receber os honorários seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Segurança Pública. Delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, defende limitar a progressão de pena e classificar atos de facções criminosas como terrorismo. Para o congressista, aumentar a rigidez das leis é essencial para proteger o cidadão de bem.
Além disso, o deputado acusa o governo federal de não agir de forma eficaz para conter o avanço da criminalidade no país. Na avaliação de delegado Ramagem, o poder das facções criminosas só aumenta, levando a ataques constantes contra a força policial. Relações Exteriores. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defende o cessar-fogo definitivo entre Israel e o Hamas. Ele manifesta preocupação com os 500 dias de conflito na faixa de Gaza e alerta para a crise humanitária, com milhares de mortos, feridos e a população enfrentando fome e destruição. Chico Alencar assinala a necessidade de diálogo internacional para a reconstrução e convivência pacífica entre israelenses e palestinos. Ele acredita que a paz na região depende da criação de 2 estados, com fronteiras definidas e direitos garantidos para ambos os povos. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica o presidente da Argentina, Javier Milei. O deputado afirma que o mandatário sul-americano promoveu uma criptomoeda que resultou em prejuízo para milhares de pessoas, levantando suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro. Ivan Valente afirma que o caso pode custar o mandato de Javier Milei, além de levá-lo à justiça. O parlamentar também aponta que o episódio gerou instabilidade no mercado financeiro e afetou a credibilidade do governo argentino. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Alan Souza e a apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite para você. Uma boa noite, um bom fim de semana. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.